Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Como Ele nos disse na primeira mensagem hoje, a respeito das vestes. As vestes é o linho fino, que são as obras de justiça dos santos, a unidade da fé. As vestes, está relacionado, quando a Bíblia cita as vestes, está relacionado com as obras. Nota-se quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor através da desobediência, ali no jardim do Éden não existia nem lei ainda. Eram somente ordenanças que o Senhor disse, daquela árvore não comereis, e por conhecerem a ciência do mal, se viram nus diante do Senhor devido à desobediência, se esconderam da face do Senhor. Assim, as obras de justiça, são vestes dos santos, o linho fino. Mas também ele diz que muitos naquele dia, que se apresentarão diante dele estarão nus. Ele vai dizer: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Porque as más obras, deixam nus diante de Deus, deixam envergonhados, porque quem pode dizer, declarar, tenho a consciência limpa, mas através de Cristo, que Ele é o único justo, aquele que tem o elo da perfeição, aquele que tem a santidade, aquele que tem a pureza, e Ele nos diz: se estás em mim e eu em vós, sede santos, sede puros. A unidade da fé que está preparada, ela tem que estar com as vestes purificadas, o linho fino, as obras de justiça, porque aqueles que perseveram em más obras, aqueles que se amodam segundo o padrão deste mundo, aqueles que seguem uma mente corrompida, cauterizada, não se alcança, e estão nus para aquele dia e aquela hora onde somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Por isso é necessário perseverar segundo o Espírito, as suas advertências. Aquele que tiver ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Andai nas obras de justiça, da qual são as vestes santas. Ele diz lá em Apocalipse, compra o ouro puro e refinado do alto, compra colírio para ungir os teus olhos, e tirar a vossa cegueira. Compra o linho fino, as vestes santas, para tampar a vossa nudez. Somente através de Cristo, o elo da perfeição, que somos justificados, que alcançamos a santificação e a purificação. A Bíblia diz: há quem se considere limpo, puro, e não lava da sua imundícia, porque a única forma de ser lavado não são as águas do Rio Jordão, e sim a água transformada no vinho novo, que faz a expiação, a purificação, a santificação. Aquele que Deus disse: este é meu filho amado, em que me compraz e que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Através da obediência, das advertências do Espírito Santo, persevera-se no caminho, na retidão, persevera com as vestes santas, o linho fino, se persevera nas obras de justiça e colherá a salvação, a vida eterna. Os frutos
que ele pede que todos tenham são os frutos de arrependimento, né? Os frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando há o arrependimento, através do coração contrito e arrependido, ele não despreza e ele faz morada em nós. A própria presença, né? Como somos templo, edifício do Deus vivo e tornamos a própria justiça do Deus vivo. Assim como Noé, que creu e perseverou nas boas obras, fazendo aquela arca, né? Isso lhe foi imputado como justiça. Ele tornou justiça diante de toda a humanidade no mundo antigo, aonde veio as inundações, né, o dilúvio, através das mesmas águas da qual a terra foi edificada, que houve uma porção de terra seca, né? E assim choveu 40 dias, 40 noites, e se encheram o mundo antigo de água, tanto a água do alto como as águas que brotavam da terra, e houve a inundação, e só se salvou ali quem estava na arca. Deus fechou a porta por fora, a saber Noé e mais 7, sua família que também creu, e foi aperfeiçoado pelas boas obras que andam juntamente com a fé, e os animais que ali o Senhor ordenou que entrassem. E a Bíblia diz que os últimos tempos é como nos tempos de Noé, que o povo bebe, casa, come, dão de casamento, né? E estão desapercebidos. É como um relâmpago, né, que vem, algo muito rápido, será como um estrondo, tudo passará, né? Somente céu e terra passarão, somente as suas palavras que não hão de passar, que é eterno. Aquilo que nós permitimos, a verdade, habitar em nós, que é um escudo e broquel para aqueles que nele confiam. Ela nos reveste da sua força e do seu poder. É um escudo, né, um broquel. Ele aplana as veredas da justiça, pelo que não tropeçamos, porque obras meramente humanas não prevalecem, né? Chega um tempo que os pés escorregam e já não se pode mais levantar, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Ele disse ali, alguns estavam expulsando demônios em seu nome, fazendo as obras em seu nome, e Jesus os exortou, e Jesus disse a eles: não os exortais, aquele que não é contra nós é por nós. Nem todos que estejam fazendo a obra em meu nome logo falarão mal de mim, né? Tão logo, mas chegaria o tempo do esfriamento, da apostasia, e aí sim falaria, né? E aquele que não colhe com ele, né, ele espalha. Aquele que não está com ele, não ajunta com ele, espalha, né? Assim muitos amoldaram segundo o padrão meramente humano, tradições meramente humanas, doutrinas humanas, da qual Deus se opõe, né, aos arrogantes e concede graça aos humildes, porque ele disse: não amoldeis segundo o padrão deste mundo, não envolveis em vãs filosofias, debates teológicos, que nada lhes acrescenta. É certo que haveria divergências para que fossem conhecidos os escolhidos, mas nós seguimos a sã teologia de Cristo, não somos dos traidores da fé, perseveramos dia após dia segundo o Evangelho,
segundo a verdade, que é viva e eficaz, e que é a ordenança e de anunciar o Evangelho. Jesus disse, e aquele que assim não procede, porque Deus disse, este é meu filho amado em que me regozijo, que regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Ele disse, ide anunciai o Evangelho. Aquele que assim se opõe, a Bíblia diz que melhor não seria que tivesse nascido, melhor seria não ter conhecido o santo mandamento e agora virar a face diante ele, dar as costas aos santos mandamentos. Como bem Paulo disse, impossível que aqueles que um dia foram iluminados, e agora usam do vitupério, falam contra aquele que, através pela fé, receberam o Espírito Santo e agora foram podados por conta da incredulidade. Porque Jesus disse, aquele que perseverar em mim, obras maiores fará, porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram, e que perseveram segundo o seu Espírito, e o seu Espírito opera em nós. Mas também aqueles que ele diz que só produzem folhas, ou aqueles que têm os seus frutos podres, ele é aquele que balança a figueira e retira todos os frutos podres. Ele é aquele que não produz, ele disse, eu arranco, e se torna um galho seco, lançado ao chão, assim como as mulheres ajuntam em seus braços e lançam no fogo, para mais nada serve. Assim como diz que nós temos que ser o bom sal da terra, tem que ter a temperança, e se torna insípido, perde a sua propriedade, para nada serve, a não ser para ser lançado no chão e pisado. Porque está escrito que nos últimos tempos as qualidades das obras serão provadas pelo fogo. O sal é provado pelo fogo. E aquele que está perseverante, com as suas obras de justiça, a Bíblia diz, que nem o fogo queimará, os rios submergirão e não se afogarão, porque estamos constantemente na dependência daquele que, agindo ele, ninguém impede. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos. Ele tem a chave da morte, do inferno. Tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no alto dos céus. Tudo aquilo que desligares aqui na terra é desligado no alto dos céus. O mediador, o intercessor, o Espírito Santo, o conselheiro, o advogado, aquele que em determinadas situações, quando não temos como orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós perseveramos dia após dia. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Uma aliança superior até mesmo dos anjos. Deus o fez um pouco menor que os anjos, e pela submissão do coração, ele se tornou uma aliança superior, um mediador não somente entre homens e Deus, mas entre os anjos. E ele virá na glória do Pai com os seus anjos. E assim nós perseveramos, porque ele disse, não desprezeis um destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. Porque assim nós perseveramos, e ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E a Bíblia diz, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque os frutos do Espírito Santo é a mansidão, é a longanimidade, é o domínio próprio, a temperança, o amor, a piedade como fonte de alegria, jamais como fonte de lucro, ainda que
pegasse tudo que tinha e doasse, vendesse e doasse aos pobres, sem amor nada seria. Ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria. Ainda que tivesse fé para transportar os montes, sem amor nada seria. O dom supremo, a caridade, que é eterna, a forma correta de operar os dons. Amai os vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se teu inimigo pedir para andar uma légua, ande duas. Se te bater numa face, oferece a outra. Se tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumulará brasa sobre as suas cabeças, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele é aquele que galardoa a cada um segundo as suas próprias atitudes, recai sobre as suas cabeças, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a cada um escolher, porque há mais esperança, como ele sempre nos diz, ainda que um pecador peque 100 vezes, há mais esperança para aquele que anda na justiça. O pecador, quando vê que logo não é castigado, ele acumula muitos crimes, ele acumula iniquidade sobre iniquidade, mas dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Há mais esperança para quem persevera segundo as obras de justiça, segundo o elo da perfeição nos ensina, aceitando a vara da correção, a exortação, os chicotes e açoites, do qual ele foi aperfeiçoado, pelos açoites dos homens, levou sobre si as nossas pisaduras, nós somos curados, sarados, restaurados, porque o Espírito está pronto, e a carne é fraca e milita contra o Espírito. Pelo Espírito sois vencedores em Cristo Jesus, perseverantes, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que já está condenado, do juízo, porque já está condenado. Cabe a nós exercermos o direito e utilizar da autoridade que Ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar todos os principados, as potestades. A Bíblia diz, urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Cabe a nós utilizar das armas espirituais que Ele nos concede, porque Ele é aquele que os vencerá, e já os venceu com o sopro da sua boca, porque está escrito: não te indignes quando as leis de uma nação está violada, quando o povo está oprimido, porque sempre tem algum que vigia, e acima daquele que vigia há outro acima de todos, que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E em mais um dia, na perseverança, na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, e assim nós perseveramos dia após dia, agradando o Pai, glorificando ao Filho, porque se glorifica ao Pai através das boas atitudes que Ele agrada, e vê que o Espírito habita em nós e nós perseveramos, porque Ele nos conhece através das atitudes, através do aroma agradável que chega às suas narinas, assim como também Ele se ira com aqueles que desobedecem e não aceitam aquilo que o Filho diz à igreja. E em mais um dia na obediência, ouvindo as advertências e perseverando
até o fim, e ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.